Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula e a aula de hoje é sobre acentuação gráfica. Espero que vocês estejam estudando ainda, empenhados, porque isso tudo um dia vai passar. E aí, quanto mais vocês se empenharem agora, ficarem fortes, melhor vai ser no futuro, né? Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Comecei aqui com uma tirinha para que a gente possa refletir um pouco sobre esse processo de acentuação gráfica. Muita gente diz, eu tenho certeza que vocês dizem também, que a acentuação não serve para nada. Para que acento gráfico nas palavras, né? Então, a tirinha diz assim: só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. E aí fica a reflexão. Vocês já se perguntaram por que algumas palavras recebem acento gráfico e outras não? Com certeza. E até já se perguntaram por que não eliminar todos os acentos, né? Esses acentos eles servem para que a gente possa diferenciar as palavras. Muitas vezes a tonicidade é que vai fazer com que a gente tenha uma palavra e possa diferenciá-la da outra. É o caso aqui, ó, coco, que não tem acento, de cocô, que tem acento. Se a gente não tiver esse acento, observando a palavra, como é que a gente vai fazer a leitura dela para fazer essa diferença? Bom, então o que a gente precisa observar? Primeiro, a sílaba tônica. Quando a gente fala em acentuação gráfica, primeiro a gente fala em acentuação tônica. É a posição da sílaba tônica. Vamos dizer que a palavra é monossílaba, primeiro, né? Diferenciamos aquela que tem uma sílaba só das demais. E depois a gente vai ver onde está, para as demais sílabas, as demais palavras, desculpa, onde está a posição dessa sílaba. Se a minha palavra é monossílaba, ela é monossílaba e pronto. Eu vou identificar só se ela tem tonicidade, que significa que na leitura de uma sílaba, de uma frase, ela tem a sua leitura mais forte, mais acentuada em relação às outras palavras, ou se ela vai ser átona, é aquela que na leitura a gente lê encostada nas outras palavras. Então, se ela é tônica, ela vai receber acento pela terminação. Que terminação é essa? A, E, O, seguido ou não de S. Então, eu tenho pá, fé e nós. É a única letra que não vai fazer diferença na hora da gente botar os acentos gráficos é o S, tá? Então, A, E, O para as monossílabas tônicas. As outras, a gente percebe a posição. Então, se ela tem a sílaba tônica na última sílaba, ela é oxítona. Na penúltima, paroxítona. E na antepenúltima, proparoxítona. Se ela é oxítona, a gente vai acentuar também pela terminação. A, E, O. Acrescentamos em e ens. A mesma coisa, S não interfere. Então, eu posso colocar a palavra no plural, por exemplo, que não vai alterar a acentuação gráfica dela. Então, olha só, vejam que a acentuação é parecida com a das monossílabas que a gente viu anteriormente, mas são regras diferentes, tá? Então, tenham isso em mente. Então, aqui tem como exemplo, ó, cajá, oxítona, cajá, terminado em A, café, oxítona, terminado em E, cipós, vejam que eu botei no plural, oxítona, terminado em O, vai ter acento, amém e parabéns. Tá? Então, gravamos A, E, O, em e ens. Que aí a gente vai, ó, e aqui eu coloquei como observação para vocês, para a gente não confundir nó e avô. Nas provas, eles gostam muito de pedir que vocês assinalem a alternativa em que as palavras foram acentuadas pela mesma regra. Por exemplo, aí eu tenho nó e avô, são palavras pequenas, né, relativamente pequenas. As duas são terminadas em O. Só que nó é monossílaba. Avô tem duas sílabas. Avô. Então, não posso dizer que é uma palavra monossílaba, é uma palavra oxítona. Então, se eu tenho uma monossílaba e uma oxítona, não importa se a terminação é igual. São regras diferenciadas. Tá? Outra observação que eu esqueci de falar lá no início. Quando a gente fala em acento gráfico, a gente tem 3 acentos na nossa língua, que é o acento agudo,
esse que a gente tem em nó, o circunflexo, que é o que a gente tem aqui em avô, que vão estar presentes nessas regras ortográficas, tá? É só a diferenciação de timbre. E o acento grave, que é aquele que a gente usa para crase. Esse acento grave a gente vai estudar numa aula à parte, que é outra situação, é totalmente diferente dessa que a gente está usando aqui, tá? Tio não é acento gráfico. Tio é um sinal que vai indicar para a gente que naquele momento há uma nasalização, tá? Tanto que a gente vai ter palavras que tem tio e tem acento. Outras que só tem o tio e, por coincidência, o tio está na sílaba tônica. Só que ela não vai ter nenhum acento porque não cai em nenhuma das regras ortográficas, né, de acentuação gráfica que a gente tem. Tá? Então, fiquem atentos a isso também. Seguindo. Palavras paroxítonas. O que vai acontecer? Nós temos, no nosso vocabulário, né, no nosso léxico, um número muito maior de palavras paroxítonas do que das outras. E por conta disso, é claro, as terminações para a gente acentuar graficamente são muito maiores. Eu coloquei aí para vocês, ó, uma infinidade. Nas monossílabas, A, E, O, tranquilo. Nas oxítonas, A, E, O em ens, tranquilo. Agora aqui, olha que montão de terminação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar pelo processo inverso. Eu gosto de trabalhar por eliminação. Vocês vão, em vez de decorar isso aqui, o que vocês vão... Eu coloquei aqui como dica. O que vocês vão fazer? Vão eliminar as oxítonas. Então, eu gravo assim. Tudo que for oxítona em A, E, O, em ens, eu acentuo. Tudo que for paroxítona em A, E, O, em ens, eu não posso acentuar. O resto eu acentuo. Fica mais fácil, tá vendo? Aqui, ó, café. Café é oxítona, a sílaba tônica tá aqui. Então, eu vou acentuar porque ela termina em E. Agora, bule. Bule. Bu. A sílaba tônica tá no bu. Terminou com E. Eu não vou acentuar. Agora, vamos voltar lá para o próximo, para o anterior. Ó. Caráter. Tá vendo? Caráter. É paroxítona? Terminou com o quê? A, E, O, em ens? Não. Terminou com R. Voltei aqui sem querer. Então, eu vou botar o acento por isso. A gente trabalha com a oposição. Agora, se vocês quiserem gravar tudo isso aqui, fiquem à vontade. Vamos lá para a próxima. As proparoxítonas são as mais difíceis. O que a gente vai fazer? Só se for proparoxítona a gente acentua. Não tem questão de terminação, não. Elas são menores. Elas acontecem no vocabulário numa proporção menor do que as outras palavras. Então, eu botei aqui sólido, hipérbole, para vocês acentuarem. Lembrando que oxítona, paroxítona e proparoxítona sempre de trás para frente. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tá? Senão vocês vão errar, porque quando a palavra só tem 3 sílabas, beleza. Mas se ela tiver mais, via do início você acaba errando. Tá bom? Agora, o que vai acontecer? A gente tem essas regras que eu acabei de falar, são as regras básicas que vão nortear a nossa acentuação gráfica, assim, na maioria das palavras. Só que a gente tem outras regras que são específicas para algumas situações que podem vir misturadas com as outras que são básicas, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês precisam diferenciar essas regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, vamos ver aqui alguns casos. Anéis. Vamos pensar na palavra anéis. Se a gente for classificar pela tonicidade, anéis é uma palavra oxítona. Só que ela não está na regra da oxítona. Anéis é ditongo. Termina em ditongo, tá vendo? Quando termina em ditongo, eu não posso dizer que termina com i. Vocês têm que ter essa noção também. Quando termina com i só, por exemplo, eu tenho lápis. Termina com i. Né? O S a gente já viu que não conta. Aí eu digo que termina com i. Agora, em anéis, eu não posso dizer que termina com i, porque não é anéis. Não é hiato. A tonicidade aqui, a pronúncia está junto. Tem uma vogal e uma semivogal. Então, eu tenho um ditongo. Então, vamos pensar. Termina em ditongo. Poxa, não tem nada lá na regra de acentuação das oxítonas para eu acentuar ditongo.
Mas anéis tem acento. Significa que tem acento não porque é oxítona, mas porque é uma regra diferenciada. Que regra é essa? São 3 tipos de ditongos para a gente acentuar. El, ei e oi. E a pronúncia precisa ser assim. El, ei e oi, tá? São apenas esses ditongos abertos. E são só esses 3 que a gente vai acentuar, porque são ditongos abertos. O que acontecia antigamente? No acordo anterior, bastava vir esses ditongos nas palavras, a gente acentuava. Agora vocês têm que observar que esses ditongos precisam estar no final. É o que justifica, por exemplo, a perda do acento de ideia e de heróico. Não está no final da palavra, tá? Então, em palavras oxítonas ou monossílabas, a gente vai botar acento ei, el e oi. Próxima regra. Hiato. O que é um hiato? Quando eu tenho vogal e vogal. E aí, se eu tenho vogal e vogal, eu preciso separar, porque eu não posso ter 2 vogais em uma única sílaba, já que a vogal é núcleo de sílaba. Bom, até aí tudo bem. Como é que eu vou acentuar os hiatos? Eu só posso trabalhar com 2 hiatos específicos. Tem que ser o i e tem que ser o u. Eles precisam estar tônicos e eles precisam ficar sozinhos na sílaba. Essa é a condição. Então, por exemplo, na palavra saída. Sa, i, da. Se eu for separar a sílaba, eu vou perceber que o i vai ficar só. Ficando só, ele ainda traz a ideia da tonicidade. É sa, i, da. Então, por que saída tem acento? Não é porque é paroxítona. Se fosse por esse motivo, não teria, porque termina com A. Lembra? A, E, O, N, Ens, eu não acentuo. Mas como é um I tônico de hiato, em sílaba sozinho, ele vai ter acento. A mesma coisa de baú. Baú é uma palavra oxítona, mas não tem acento porque é oxítona. Tem acento porque... Eu brigando com essa setinha. Eu brigando porque... Brigando, ó. Acentuo aqui porque... Ai, ai, ai. Cliquei aqui sem querer, voltando. Vou acentuar porque é hiato U, que está na sílaba sozinho. Tá? O que aconteceu com o novo acordo? Botei aqui, ó. Antes, mesma coisa lá do ideia, né, herói, que a gente acentuava. Aqui bastava estar a sílaba sozinha e a gente ia acentuar. Com exceção daqueles que são nasalizados, tá, gente? Por exemplo, rainha. Rainha não tem acento, mesmo sozinho, mesmo tônico, por causa do NH. Isso já tinha, não mudou nada. Agora, em feiura, antes tinha acento. Agora não tem mais, porque antes do hiato U, eu tenho um ditongo. Tá? Coisas que eles fizeram para complicar a nossa vida. Enfim, acentos diferenciais. Aqui até que foi legal. A gente tinha um monte de acento diferencial. O que é um acento diferencial? Não é um acento por sílaba tônica, não é um acento porque é uma condição de hiato ou de tongo. Era um acento para que a gente pudesse fazer a diferença entre palavras. Por exemplo, pelo. Assim não tem como diferenciar. A sílaba tônica é igual. Então, eu botava acento no pelo de animal para diferenciar pelo de preposição. Esses acentos, eles caíram. Só ficaram alguns. Então, primeiro, ter e vir permanecem porque eles são acentos que diferenciam para a gente singular de plural. Então, é muito importante. Ele tem, tá vendo? Terceira pessoa do singular. Eles têm terceira pessoa do plural. A pronúncia é igual, a classificação da sílaba tônica é igual. Então, eu vou botar o acento circunflexo para diferenciar o plural. Isso aqui costuma cair nas questões de concordância também, tá? Se eu coloco eles têm sem acento, eu erro a concordância, porque eu botei eles, plural, com tem no singular. Tá? A atenção dobrada com relação a isso aqui. Então, são esses 2 verbos só, que é o ter e o vir, que vão fazer isso. Agora, observação importante, são os verbos que são derivados deles. Vão seguir a mesma cartilha. Eles contêm, eles convêm, tá vendo? Eu vou botar o acento circunflexo para diferenciar o plural. Agora, no singular, esses verbos derivados, eles recebem acento. Ele contém e ele convém. Pelo simples motivo de que, quando eu falo ele contém,
o contém se encaixa lá na regra da oxítona. Palavras oxítonas terminadas em "em" recebem acento. Tá? Os verbos, eles quando conjugados, no infinitivo não vão ter acento, é claro, terminam com "r". A gente não tem nenhuma regra para isso. Mas quando eles se conjugam nos seus tempos ou pessoas específicas, eles se encaixam nas regras de paroxítona, de proparoxítona, de oxítona, monossílaba, de hiato, e aí você vai acentuar por conta dessas regras. Tá? Atenção, porque isso cai também. Formas verbais. Segundo acento diferencial que ficou do verbo pôr. Por que verbo pôr? Tá? Então, é o verbo pôr, ele vai acentuar por isso. Não vai ter nenhuma regra junto. É só isso aqui mesmo. E aqui o verbo poder, quando a gente conjuga no pretérito perfeito do indicativo. Pôde, para a gente poder diferenciar do presente, que é pode. Tá? É um acento diferencial de timbre, na verdade. Tudo tranquilo? Espero que sim. Saudade de tudo bem? Entenderam? E alguém levantar o dedo e dizer que não, né? Mas seguimos. E aí, o que nos sobra para analisar? Trema. Muita gente já não usava mesmo aqueles 2 pinguinhos no U, quando o U era pronunciado, como em linguiça, aquela coisa do U tremidinho. Esse trema ele deixou de existir. Tá? A língua simplesmente não trabalha mais com ele. Além, é claro, das palavras que são estrangeiras e de nomes próprios que já apresentavam o trema. A gente não pode mudar o nome próprio da pessoa, né? Ou de alguma outra coisa. Tá? Nisso permanece. Agora, nas palavras normais, né, vamos chamar assim, o trema não existe mais. Tá? Eu botei uma tirinha para vocês, na época do acordo, saiu muito com relação à ortografia. Tá? E aí vocês vão ler com calma, tentando identificar o humor, né, que eu boto as tirinhas, vocês dizem que não tem humor nenhum, mas é só para vocês analisarem aí a questão do novo acordo do trema, ele faz a piada e ele usa, tá, as palavras, a questão mesmo do trema que deixou de existir, tá bom? Finalizando, lembrem-se que acento é importante, sim. É ele, muitas vezes, que vai diferenciar para a gente as palavras que são parônimas, as palavras que são homônimas, principalmente as homônimas, que são escritas da mesma forma. Né? A leitura diferenciada nos dá um norte para a gente poder usar a palavra no lugar certo. Né? Aí eu coloquei aí, ó, dar à luz uma criança, iluminar os seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias. É ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz. Mas aí já é crase, já vai ficar para outra aula. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus.